Bom dia, Mauro. Bom dia, comunidade. É um prazer incrível estar aqui 2 vezes na mesma semana. Eu abri a semana e fechei a semana, né, Mauro? Pois é. Fantástico, fantástico. Muito bom, muito bom. Legal, vamos lá para a sua apresentação de sempre, né? Vamos falar sobre população mundial hoje. Isso. Ontem foi o Dia Mundial de População e a cada 2 anos a ONU divulga as projeções populacionais para todos os países do mundo e para todas as regiões e para a população mundial, né? Então, são dados muito importantes, você pode comparar os países, pode ver as tendências até 2100. Então, o mundo todo repercutiu esses dados ontem à tarde, né? E a gente está repercutindo aqui agora de manhã. Eu queria começar, Mauro, com a primeira o slide, só para mostrar esse gráfico aqui. É a população mundial desde 10 mil anos antes de Cristo, quer dizer, 12 mil anos atrás, até hoje, né? Não, até 2100, que ele vai assim. E aí a gente vê, né, que, só para a gente ter uma ideia, é o seguinte, há 12 mil anos atrás... Aqui não dá para ler, né? Mas para a gente ver o movimento, né? Eu vou mostrar aqui, é o seguinte, de 12 mil anos atrás, a população mundial era de 4 milhões de habitantes, ou seja, mais ou menos a metade da população do Rio de Janeiro, 3 vezes menos do que a população de São Paulo. No ano 1 da era cristã, a população mundial era 190 milhões, ou seja, menos do que a população brasileira hoje. E depois, principalmente depois de 1500, aí a população tem uma subida vertiginosa, né? Um crescimento exponencial. Ele chegou a 1 bilhão em 1800, 2 bilhões em 1928, 3 bilhões em 1960 e chegou a 8 bilhões em 2022. E deve chegar a 10 bilhões. Então, é um crescimento impressionante, mas o que vai acontecer no século XXI? Pela primeira vez nesses 12 mil anos, pode colocar a próxima slide, Mauro. Pela primeira vez em 12 mil anos, a população mundial ela vai parar de crescer e depois, no finalzinho do século XXI, ela vai começar a decrescer. Tá? Esse é o gráfico das projeções de ontem. A linha vermelha mais forte é a projeção média. A ONU faz uma coisa muito interessante, Paulo. Ela faz essa projeção média, mas ela faz várias outras projeções também. Pode ser 11 milhões, com 90% de probabilidade, ou pode ser 9 milhões. Tá? E essas linhas azuis aqui, mais distantes, é uma coisa interessante, que é o seguinte: o número médio de filhos por mulher, hoje no mundo, ele está em torno de 2,3 filhos por mulher. E ele vai diminuindo até ficar em 1,9 em 2100, tá? Pela projeção média. Mas se o número médio de filhos ficar meio filho para cima, 0,5 filhos para cima, aí a população vai para 14 bilhões. Se ele ficar meio filho para baixo, ela cai para 7 bilhões. Tá? Pela metade. Nossa. Exatamente. Uma mudançazinha na quantidade de filhos médios por mulher provoca uma mudança assim, absurda até o final do século. Então, a linha azul de cima é se a projeção para mulheres for meio filho a mais do que a projeção atual, que é 2 ponto quanto? 3? Não, hoje é 2,3 e deve chegar a 1,9. 1,9. Então, se for 1,9 mais meio, se for 2,4, vem aqui para cima para 11 bi. Se for, em vez de 1,9, for 1,4, cai aqui embaixo, essa linha azul, bem embaixo aqui, 7 bi, né? Exatamente. Então, assim, está aberto, quer dizer, o futuro está aberto, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o mais provável, né, por isso que a ONU vai refazendo a cada 2 anos, né, o IBGE também refaz. O IBGE vai divulgar dia 14 de agosto as projeções do IBGE, mas a ONU faz de cada 2 anos.
aí ela vai refazendo esses cálculos, né? E o mais provável é essa linha vermelha mais forte, que é a projeção Contínua, média. né? Exatamente. Essa linha vermelha aqui no meio, que é a linha contínua, que aí dá quanto? Dá 10 milhões, 10 bilhões. 10 bilhões. Tá. Então, assim, mas só para chamar a atenção é o seguinte, que todo aquele crescimento que veio nos últimos 12 mil anos, ele vai parar de acontecer no século XXI. E no finalzinho do século, a probabilidade maior é que a população comece a decrescer nas últimas 2 décadas do século XXI. Perfeito. Isso aqui é a mesma curva que vai de 2 bilhões e 500 milhões em 1950 para 10 bilhões em 2100. Só que essas faixas que estão aqui dentro são os grupos etários, tá? De 0 a 14 anos, de 15 a 59 e de 60 anos e mais. Ou seja, crianças e adolescentes, a população adulta em idade de trabalhar e a população idosa. Então, o que a gente nota? Que a população de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, ele já atingiu o pico no final do século passado e vai diminuir ao longo do século XXI. A população em idade ativa, ela vai chegar num pico por volta de 2050 e depois também vai continuar diminuindo. E só a população idosa vai continuar crescendo. Ou seja, você tem um processo de envelhecimento populacional no mundo. A quantidade de idosos estava em torno de 6, 7% na metade do século passado, e ela vai chegar a 30% no final do século XXI. Então, você vai ter uma desaceleração do ritmo de crescimento da população e um processo de rápido e profundo envelhecimento populacional. Impressionante. Por que isso acontece? Por 2 fatores. A taxa de fecundidade, essa linha laranja, ela era em torno de 5 filhos por mulher, né, na metade do século passado, tá, em torno de 5 filhos, um pouquinho mais que 5 filhos por mulher, e aí ela vem caindo, né, atualmente está em 2,3, é o eixo aqui da direita, tá? Ela está em torno de 2,3, vai ficar em torno de 1,9, tá? E isso faz... a linha laranja, tá? É a linha laranja. E a linha azul é a expectativa de vida. As pessoas viviam, em média, né, a expectativa de vida ao nascer é 50 anos, metade do século passado. E atualmente está em torno de 73 anos. Esse dentinho aqui é por causa da pandemia, que diminuiu a expectativa de vida, mas ela já recuperou e ela deve chegar em torno de 81 anos em 2100. Então, a gente tem esse movimento. Cai a taxa de natalidade, de fecundidade, e sobe a expectativa de vida. Por isso que a população reduz o ritmo de crescimento e envelhece, né? Você tem uma mudança da estrutura etária. Perfeito. E aqui é o número de nascimentos, o número absoluto de nascimentos e o número absoluto de mortes, né, de óbitos no mundo. Então, você tinha em torno de 90 milhões de nascimentos, metade do século passado, chegou no pico de 145 milhões de nascimentos, mas já o número de nascimentos já começou a cair e vai ficar em torno de 110 milhões. E o número de óbitos era menos de 60 milhões, ele veio subindo lentamente, mas agora, no século XXI, ele vai subir mais rapidamente por causa do envelhecimento populacional, e em 2084, o número de mortes coincide com o número de nascimentos. Aí o crescimento é 0. E a partir de 2084, as curvas se invertem. Então, o número de mortes vai ser maior do que o número de nascimentos, e por isso a população vai diminuir. Perfeito. Aqui é muito grande para mostrar o seguinte: os 12 maiores países do mundo, em 1950, em 2024 e 2100. Tá? São muitos números, é só para chamar a atenção que os países europeus, né,
Reino Unido, Itália, Alemanha e mesmo a França, eles estavam entre os grandes países do mundo em 1950. 1950, está vendo aqui, ó, Japão era o quinto, Alemanha sexto, e, Reino Unido nono, Itália décimo. Isso. Aí agora, em 2024, não tem nenhum país europeu mais, né? O Japão, que era quinto, caiu para 12º, tá? E a grande novidade aqui é a China, que sempre foi o maior país mais populoso do mundo, ele foi ultrapassado pela China, né? Pela Índia. A China fica em segundo lugar, mas com uma diferença pequena, porque é o seguinte, a Índia ultrapassou a China em 2022, então a diferença é pequena. Mas vai chegar em 2100, a Índia vai ter mais que o dobro da população da China. Uma mudança radical. Olha aqui, gente, na coluna da direita, a previsão para 2100 é a Índia com 1 bilhão e 509 milhões de habitantes. E olha a China aqui. A China, que chegou agora a 1 bilhão e 420 mil, vai cair para 638 mil, é isso? Impressionante, é impressionante essa queda. E os Estados Unidos também, ó, os Estados Unidos, que sempre foi o terceiro país mais populoso do mundo, ele vai cair para 6º lugar. E quem que vai subir? Vai subir o Paquistão, a Nigéria e a República Democrática do Congo. Tá? E o Brasil vai cair para 12º lugar em 2100. Tá? Então, olha, o Brasil aqui, que tinha em 1950, estava no 8º lugar, com 52, eu falei 638 mil, bobagem. No caso da China, é 638 milhões, evidentemente. Milhões. Não, milhões. O Brasil, que tinha 52 milhões e 600 em 1950, pula para a coluna do meio, agora tem 211 milhões e vai cair para 163 milhões em 2100. Acho que são 2 casos bem exemplares aqui, Brasil e China, né? De queda populacional expressiva, né? Já tem, Mauro, já tem 63 países no mundo que estão com a população diminuindo. Por exemplo, aqui na América Latina, Cuba já está com a população diminuindo, Porto Rico, Jamaica, e no mundo são 63 países que já estão fazendo isso. Em termos relativos, alguns países a queda vai ser muito maior do que essa queda do Brasil. Mas essa nova configuração, isso que tem que chamar atenção. A dinâmica demográfica do século XXI é completamente diferente da dinâmica demográfica dos outros 12 mil anos anteriores. Interessante, né? Assim como a dinâmica climática do século XXI, ela radicaliza vertentes que, no final do século XX já acontecia, mas é impressionante, né? Então, aí é só para chamar atenção nesses 3 maiores países. Veja só, a linha vermelha é a China, tá? A linha verde é a Índia e a linha azul os Estados Unidos. Então, a gente vê que a China tinha maior população, mas agora, em 2022, a Índia passou a China. A China vai continuar crescendo, depois a Índia também diminui. Tá? Lá para depois de 2060, a Índia também diminui. Só que a diminuição da China vai ser muito maior. E os Estados Unidos vai ter um crescimento lento até 2100. Então, vai se aproximar a população da China, mas a China continua tendo uma população maior do que os Estados Unidos, e a China e a Índia passa a ser disparadamente o país mais populoso do mundo. Agora, aqui, esse decréscimo da população chinesa, José Eustáquio, queria que você explicasse, ele se deve, sobretudo, àquela política do filho único que foi mantida durante anos na China? Fundamentalmente sim, porque, na verdade, é o seguinte, quando o Mao Tse-tung ainda estava vivo, no início da década de 70, a China fez uma política muito interessante, muito democrática, de redução, de estímulo, né, para a redução do crescimento populacional, porque o crescimento populacional da China durante a Revolução Cultural foi muito grande, né? Então, fez um estímulo democrático, incentivando as pessoas a terem menos filhos. A fecundidade, que era 6 filhos por mulher, caiu para 3 filhos por mulher.
Aí, quando veio o Deng Xiaoping, com as reformas do Deng Xiaoping, no final da década de 70, o Mao Tse-tung já tinha morrido, aí o governo chinês resolveu dobrar a aposta e fez uma política muito draconiana de controle da natalidade. E aí ele manteve essa política durante 35 anos. Aí todo mundo achava que quando acabasse essa política, a fecundidade ia subir, né? Só que aconteceu o seguinte, a fecundidade caiu, depois que acabou a política, a proibição, a fecundidade caiu mais ainda na China. Impressionante. E aí o governo hoje da China, ele está incentivando as pessoas a ter mais filhos, que é o correto, porque é para evitar que a queda seja tão grande. Talvez, de vez de perder 800 milhões, vai perder 700 milhões, vai perder 600 milhões. Então, o esforço hoje da China é para diminuir o prejuízo, entendeu? Agora, é interessante porque minha companheira esteve na China uns anos atrás e ela relata que a conversa com as jovens chinesas e mulheres de meia idade é que não quer estar... Não, as jovens acham hoje uma maravilha ser filha única. Acham uma maravilha, não quer ter irmão, é só para elas, entendeu? Então elas não querem que seus pais tenham mais filhos. E elas também não querem, a experiência delas, elas relatam uma boa experiência de ser filhas únicas e relatam que é o seguinte, porque a China é outro país hoje, né? Elas estão preocupadas, assim como no Ocidente, com a sua carreira profissional. Então, há um relato grande de acontecer lá o que acontece aqui. As mulheres não querem, 30% das mulheres não querem ter filhos atualmente. Né? Veja só, a maior parte da população chinesa era rural e muito pobre e sem perspectivas na década de 60 e 70. Sim. Nesses 40 e poucos anos, quase 50 anos, o que aconteceu na China? Ela virou uma sociedade urbana, industrial, de serviços, com nível educacional muito elevado, a renda aumentou, as oportunidades para as mulheres na sociedade aumentou muito, né? Então, hoje, ter filho na China é muito caro, né? E as pessoas têm muito outras oportunidades individuais. Então, a população não quer ter filho. E o governo, hoje, ele quer incentivar e criar condições, né, para que as mulheres tenham pelo menos 2 filhos, né? Porque para manter o nível de reposição. Perfeito. É isso aí, vamos em frente. Bom, agora, o caso do Brasil, essa curva do Brasil, você vê que a queda, o Brasil, também que vinha num crescimento, 500 anos de crescimento populacional, ele vai chegar agora, em 2042, no pico populacional, e a partir de 2042, a população brasileira começa a cair. Tá? Essa linha vermelha é mais forte. Se a fecundidade subir meio filho, aí ele vai para 240. Se cair meio filho além do que está projetado, aí a população fica em torno de 100 milhões. Tá? Mas a projeção média é que o Brasil vai chegar em 163, 164 milhões em 2100. Ou seja, se cair mais, a fecundidade pode chegar a 100 milhões. Caceta. Exatamente. 100 milhões era o que o Brasil tinha, o que em 75, mais ou menos. 75 e 76, né? Impressionante. Porque só que são 6 milhões com uma qualidade, vamos dizer assim, profundamente alterada, né? Você lembra a Copa do Mundo de 70? 90 milhões em ação. Então, em 70 era 90 milhões. 100 milhões era mais ou menos 75. Tá. Agora, uma diferença, né? Você tinha 70 milhões com um percentual de crianças, adolescentes e jovens muito maior do que o que terá nos 100 milhões, onde isso acontecer em 2100. É o que eu vou mostrar no próximo slide. Esse aqui é a mesma curva geral do Brasil, só que os grupos aqui são os grupos etários, né? Os 0 a 14 anos, 15 a 59 e 60 anos e mais. Então, o que a gente vê? Que a população de crianças e adolescentes ela já está diminuindo no Brasil desde a década de 90 e vai continuar diminuindo no século XXI. A população em idade ativa ela vai continuar crescendo até a década de 30
e depois vai começar a diminuir também. E a única parte da população que vai continuar crescendo, aumentando a proporção, né, é a população de idosos. Só para você ter uma ideia, Mauro, é o seguinte, o número de idosos, a proporção de idosos em metade do século passado era 5% da população total. Hoje, ela está em 15%, e ela vai chegar a 40% em 2100. Então, assim, o envelhecimento populacional do Brasil ele vai ser mais profundo e mais rápido do que o envelhecimento médio do mundo. Isso traz desafios brutais, né, para as políticas públicas. Isso muda muita coisa na sociedade. Uhum. Deixa eu mostrar aqui as últimas estatísticas para depois a gente fazer uma discussão breve sobre essas mudanças. Vai lá. E aí a pirâmide, né? Aqui a pirâmide de 1970, você vê que ela é aquela pirâmide tradicional que tinha uma base muito larga. Aqui é a pirâmide de 2023, que a base já estreitou, mas o grosso da população está no meio da pirâmide. Isso aqui é a fase que a gente chama do primeiro bônus demográfico. E em 2100, a gente vai ter uma pirâmide totalmente envelhecida. Essas faixas aqui, amarelas e verdes, é por causa daquela projeção. Se a população for maior, você vai cair na faixa amarela ou na faixa verde, tá? Dependendo. Tá? Essa linha mais forte, azul, é a projeção média. Então, você vê, mas em qualquer cenário, você vai ter um grande envelhecimento da população brasileira até 2100. Impressionante. Aqui é só a mesma coisa que eu mostrei para o mundo, é a taxa de fecundidade no Brasil, né? Era mais de 6 filhos por mulher, a fecundidade é o laranja aqui no lado direito, e o eixo do lado esquerdo é a expectativa de vida. Então, a laranja para fecundidade, para fecundidade e azul para expectativa de vida. E aí é o seguinte, a gente tinha mais de 6 filhos por mulher na metade do século passado. No Brasil, hoje, já está abaixo do nível de reposição, que é 1,7, e vai ficar em torno de 1,6 até 2100. E a expectativa de vida era menos de 50 anos, metade do século passado, e vai chegar a 88 anos no final do século XXI. Né? Então, você tem esse movimento que a gente chama de transição demográfica. Você tem a diminuição da taxa de fecundidade, de natalidade, e o aumento da expectativa de vida, né, com a diminuição do número da proporção de mortes. E aqui é o número de nascimentos e óbitos. Né? A linha azul é nascimentos, a linha laranja é óbitos, e aí a gente vê aqui, ó, esse dente que teve em 2021, 2020, 2021, é a pandemia da Covid-19, né? Mas a gente vê o seguinte, em 2042, o número de nascimentos vai coincidir com o número de mortes, então crescimento zero. E a partir de 43, os nascimentos ficam abaixo do número de mortes, então você tem um decrescimento da população. Perfeito. E aqui, última tabela. Última tabela é só para lembrar, para voltar àquilo que você falou da segunda-feira, é que no dia 1º de agosto vai ser o dia da sobrecarga da Terra, que é o dia que a Terra já consumiu todos os recursos disponíveis para o ano e a gente fica no déficit ambiental nos dias seguintes, né? Todo o crescimento demoeconômico do mundo, ele criou esse déficit ambiental que a gente fala que a pegada ecológica é maior do que a biocapacidade da Terra. E você vê que, assim, nesse outro gráfico aqui, a cada ano, o dia da sobrecarga, ele acontece cada vez mais cedo. Então, em 2024, vai ser no dia 1º de agosto, vai ser o dia que todos os recursos sustentáveis do planeta já foram consumidos para o ano de 2024, e aí a gente fica no déficit ambiental. Bom,
é só para a gente unir aí um pouco Sim, a sim, demografia com o meio perfeito. ambiente. Agora, Zé Eustáquio, você que é um demógrafo, estudioso do tema e também um estudioso da economia, muda completamente o perfil das sociedades e, portanto, muda completamente o perfil também dos estados e da necessidade dos estados em relação à população. É o que você falou, o Brasil vai ter quanto? 40% da população Com idosa? 60 anos e mais. É. Então, isso muda, né? Pensar a previdência social, pensar a política de cuidados, pensar adaptações nas cidades, vai ser um negócio. E, ao mesmo tempo, pensar, eu estou com 64, faço minha bicicleta, faço... há uma geração atrás, nos anos, sei lá, até no início do século, eu estaria aposentado há muito tempo, né? Por outro lado, você tem também uma extensão da vida útil da população idosa que você não tinha no passado, né? Você vê, eu tenho 70, tá? Eu sou aposentado do IBGE, né? Que eu terminei. Comecei muito mais cedo, mas eu fui professor da Universidade Federal de Ouro Preto, depois do IBGE, e me aposentei. Com 65 anos, eu me aposentei. Mas eu hoje, Mauro, eu trabalho mais do que antigamente pelo seguinte: pelo menos eu produzo mais. Porque, assim, como eu não tenho que sair de casa, e hoje a tecnologia permite, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Que é discutir via virtual, né? Eu já levanto, eu não preciso de pegar trânsito, eu não preciso de pegar nada, eu já levanto, começo a trabalhar, né? Trabalho até tarde. Quando saíram esses dados da ONU aí, que saíram na terça-feira à noite, eu fiquei uma noite inteira, praticamente, olhando os dados, e fiquei aí 48 horas trabalhando, fazendo artigo. Parece um menino de 30, ué. Exatamente. Então é o seguinte, o que muda muito é essa perspectiva seguinte: a gente não pode encarar o idoso como um pobre coitado, um passivo que só tem que receber da sociedade. Esse Como novo um peso idoso, para a sociedade, né? peso para a Não é sociedade. mais. O idoso vai ser a solução, né? É claro que vai ter, você chega em determinada idade, você vai diminuir a sua capacidade, etc. Mas isso que chama de geração prateada, né, ou geração grisalha, né, se a gente não contar com a força, né, dessa população, desse montante de 40% da população brasileira, aí não tem solução. Né? Agora, Mauro, tem muita gente que fala assim: esse envelhecimento é o fim. Eu vou te dar um exemplo seguinte: olha, o Japão é o país mais envelhecido do mundo. Tá? É claro que o crescimento do PIB diminuiu no Japão em relação ao período do milagre japonês. Mas o Japão, hoje em dia, a renda per capita continua crescendo, mesmo sendo o país mais envelhecido do mundo, e a situação ambiental do país melhorou. Né? Então, assim, o pessoal chama essa coisa do envelhecimento de inverno demográfico. Só que vários países estão transformando isso em primavera social e ambiental. Você pega o caso da Rússia, por exemplo, outro país grande. A Rússia, a população está caindo desde 1994. Só que a Rússia, a renda per capita, agora nos anos 2000, ela está aumentando, como não aumentou na década de 90, tá? E também a situação ambiental está melhorando. Tá? E assim, eu posso citar uma série de países: Sérvia, Romênia, Bulgária e, por exemplo, Portugal, que é um país perto da gente. A população de Portugal já está diminuindo, desde 2010, mais ou menos. Mas a renda per capita de Portugal continua crescendo, né? E a situação ambiental melhorando. Então, essa situação de envelhecimento populacional, é claro que ela preocupa, porque é o seguinte: a sociedade tem que se adaptar a essa nova realidade. Mas tem muitos países do mundo que estão tirando proveito dessa situação. Não é um caos, como o pessoal fica falando. Vai acabar com o país. Não é isso. É claro que se não fizer nada, aí sim é complicado. Mas se mudar a cultura, se mudar as políticas públicas, se mudar a economia, tem perfeitas condições de continuar melhorando o bem-estar humano e ambiental. Não,
É uma realidade. Imagina que quando eu era jovem, eu lembro sei lá, tinha 13, 14 anos, quando eu comecei a ler as notícias e acompanhar o noticiário. Portanto, estou falando disso de 13 anos, 73, 74. Eu lembro, Zé Eustáquio, as reportagens eram as pessoas de 40 anos de idade que eram consideradas velhas, velhíssimas e não conseguiam colocação no mercado profissional. Imagina isso. Imagina Exatamente. isso. Né? 10 anos depois, o sonho das pessoas era se aposentar aos 50. Imagina se aposentar aos 50 e viver metade da vida, porque a projeção é quase a metade do resto da sua vida, de pijama em casa. É claro que é o seguinte, você tem que garantir os direitos sociais e tal, mas, por exemplo, no meu caso, eu tenho minha aposentadoria, eu tenho meu ganha-pão, e aí eu faço trabalho voluntário, eu escrevo livro e tal. Então, assim, eu continuo trabalhando, não como com carteira assinada, com emprego formal, mas eu continuo contribuindo com a sociedade de várias outras formas, né? Inclusive com o trabalho voluntário, mas também com o trabalho remunerado. Então, assim, você não pode pensar o idoso simplesmente num cara de pijama. Você tem muito empreendedor, muito trabalho, inclusive social, entre os idosos. Eu falo, um exemplo interessante é o do Roberto Marinho, né? O Roberto Marinho fundou a Globo, a TV Globo, quando tinha 63 anos de idade. Até os 63 ele tinha só o jornal Globo. Olha só. É claro, não vamos tomar cuidado, é o que você falou, para esse discurso não ser um discurso que vai alavancar uma reforma da Previdência para ferrar com o povo brasileiro. Até porque estou falando do Roberto Marinho, estou falando do Zé Eustáquio, estou falando do Mauro. Bom, Roberto Marinho é outro planeta, inclusive, né? Mas nós somos pessoas privilegiadas, né? Você vai na média da população operária, população empregada doméstica, população no campo, as pessoas com 64, 65 anos de idade estão muito mais envelhecidas do que nós, né? Que fizemos a vida no trabalho intelectual, né? Num trabalho com outras características. Né? Mas mesmo a população trabalhadora, ela pode... Bom, você vê o Lula, é impressionante, o Lula tem quase 80 anos, né? A gente sabe tudo que o Lula passou, como ele passou fome, viveu em condições muito precárias na juventude, na adolescência, etc., né? E ele consegue, mesmo tendo esse passado, né, de muita dificuldade, né? Ele consegue estar aí hoje vivendo, e tem muitos casos assim, né, que a pessoa trabalha, movimento sindical, tem muita gente assim, que trabalhou a vida toda e depois, quando está idoso, começa a trabalhar de outra forma, não ficar carregando o peso estivador, etc. Perfeito. Legal. José Eustáquio Diniz Alves. Que bom que você pôde vir aqui uma segunda vez essa semana. Em agosto, nós temos as projeções para a população brasileira do IBGE, né? Aí é interessante porque são dados mais oficiais aqui para o Brasil, né? Perfeito. Eu acho que não vai fugir muito desses dados da ONU, mas vai ter algumas diferenças, e aí a gente tem que observar. Fechou. Obrigado, bom fim de semana para ti, Zé. Muito obrigado, Mauro. Um abração.